Graça e paz, meus irmãos. Vamos agora meditar em Mateus capítulo 5, verso 38 ao verso 42, quando trata sobre o olho por olho, dente por dente. O verso 38 diz: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. A lei do olho por olho, dente por dente é uma lei civil. É uma lei diferentemente da lei moral, quando exige de cada um dos cidadãos, de cada um dos servos de Deus, fazer aquilo que o Senhor determina, não matar, não adulterar, não roubar, né, e viver uma vida santa diante do Senhor. Mas a lei civil, olho por olho, dente por dente, ela não era para ser cumprida ou realizada por qualquer cidadão. Quando alguém visse um crime diante de si, né? Alguém entrou na sua casa e matou o seu filho e depois você tem provas disso, e aí você deve se dirigir aos juízes e apresentar a sua denúncia, apresentar a sua queixa, e ali haveria um julgamento, e mediante aquele julgamento os juízes iriam determinar a pena de morte, né? O olho por olho, dente por dente, nesse caso, que também era aplicado a várias outras situações da vida. Mas eu, individualmente, eu não poderia agir, né, fundamentado nessa lei, como se eu tivesse agora o direito de retribuir e que o povo vivesse debaixo de um sistema de vingança, né, de retribuição imediata. Alguém faz algo comigo, eu imediatamente eu atuo contra essa pessoa. E era assim que os fariseus eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo sob o mau uso da lei do Senhor, o olho por olho, dente por dente, e eles justificavam todos os atos de vingança, todos os atos, né, de retribuição indevida. Eles faziam como se eles tivessem um papel da lei civil, como se eles tivessem um papel de juiz, e eles passavam a querer aplicar a lei, né, à torta e à direita, como eles quisessem, para extravasar o coração que estava recheado de vingança e de ódio de uns para com os outros, né? Mas o Senhor diz: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso, né? A lei civil estabelecida pelo Senhor para causar ordem no meio do povo de Deus, ela deveria ser executada pelos ministros estabelecidos pelo Senhor, pelos juízes. Ela não poderia ser executada por cada um. E aí o Senhor traz a esse ambiente em que eles estavam, certamente aqui o contexto do Império Romano, em que eles perversamente oprimiam o povo judeu, e o povo judeu não poderia recorrer a essa lei para justificar, né, o tratamento vingativo ou qualquer ato que eles pudessem reagir ao perverso, mas o texto diz: não resistam ao perverso. O Senhor está dizendo: olha, o olho por olho, dente por dente, você não pode olhar para essa lei para fundamentar você retribuir um ato de alguém que fez perversidade com você, porque a lei não foi dada para isso. Não resistam ao perverso, é essa abordagem que eu trago para vocês, né? E quando alguém trata essa pessoa de forma perversa, ele não poderia reagir da mesma forma. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda, né? A abordagem farisaica era exatamente justificar a retribuição imediatamente. Ele fundamentado no olho por olho, dente por dente, ele revidar todo o mal, e aí ele pega um mandamento de Deus para justificar a sua vingança. Mas o Senhor diz que eles não deveriam olhar para esse mandamento no sentido de revidar o mal. Um modo bíblico de fazer isso, ele apresentar a denúncia no tribunal, ele recorrer ao tribunal para que os ministros estabelecidos por Deus, as autoridades constituídas por Deus, pudessem fazer a recriminação ao perverso, o juízo sobre o perverso. Isso sim é algo bíblico, mas ele não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Esse mandamento, essa lei civil, ela não dá o direito do povo do Senhor fazer justiça com as próprias mãos. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. O Senhor deixa muito claro que essa lei do olho por olho, dente por dente, ela não
nos dá o direito de nós fazermos justiça com as próprias mãos e vivermos em um clima de vingança. Perceba novamente como é a abordagem farisaica, né? É pegar um mandamento do Senhor, olho por olho, dente por dente, que foi dado para existir um equilíbrio social, uma justiça, uma santa justiça, né? De modo que o criminoso pague proporcionalmente conforme o seu crime, e eles usavam isso para vingança pessoal, né? Então, o equívoco não está simplesmente em desprezar a lei do Senhor, mas em manipular a lei do Senhor de modo que eles estão desprezando o seu sentido próprio, né? O propósito, o contexto em que ele deve ser aplicado. Não é apenas citar o mandamento do Senhor, mas aplicar ele devidamente. Eu não posso substituir o papel da autoridade civil. Existem mandamentos civis no Antigo Testamento que eles devem ser aplicados apenas pela autoridade civil. Por isso a pena de morte é uma sentença civil. Não cabe a cada um de nós, cidadãos, aplicarmos a pena de morte. Mas isso foi um mandamento dado para a autoridade civil. E aí nós vivemos em uma nação em que nós temos que respeitar a lei civil da nação. E bom seria se a nossa nação olhasse para a santa lei do Senhor e aprendesse e fosse orientada e guiada pela lei do Senhor para que pudesse estabelecer uma sociedade mais com uma justiça corretiva, seguindo o padrão de Deus, né? Onde os criminosos fossem punidos proporcionalmente conforme esse princípio que é o olho por olho, dente por dente. Quando não existe isso, o que acontece é um sistema de vingança, né? Um sistema onde o cidadão ele tenta fazer justiça com as próprias mãos, porque ele vê um sistema frouxo, um sistema falho, né? E quando muitas vezes a sociedade tenta olhar para o homem e imaginar que existe bondade no homem e acha que não fazendo justiça proporcional pode fazer com que o homem seja regenerado, mas não há regeneração sem Cristo, né? E aquele que não teme a Cristo, ele vai temer a lei por temor de punição, né? Temor de ser punido. O ímpio ele vai ser freado, né? Pelo temor de ser punido, não é pela sua bondade, pela sua consciência social, mas é por ele ver o perigo de ser punido. Isso vai frear o seu coração. Isso é um dos propósitos da lei do Senhor, né? E esse é o propósito do olho por olho, dente por dente. Então o olho por olho, dente por dente jamais foi estabelecido pelo Senhor para ser usado como pretexto para a vingança pessoal. Devemos sim recorrer às autoridades civis para responder às injustiças que nós sofremos, né? Eles como ministros, vingadores de Deus, como diz em Romanos capítulo 13, para que busquemos a justiça pelos meios corretos, né? Os meios estabelecidos pelo Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.